O deputado federal Félix Mendonça Júnior, que é do PDT, tem se reunido com lideranças partidárias da base aqui na Bahia, de olho em dialogar sobre as eleições do ano que vem, de 2024, mas sem esquecer também do ano de 2026. Mais próximas às eleições municipais, despertam entre os partidos a discussão de prováveis nomes para a disputa, sobretudo na capital baiana, que tem o atual prefeito Bruno Reis como nome seguramente certo para tentar a reeleição. Seria Bruno Reis um nome a ser batido com o PDT na Bahia? Como o PDT na Bahia enxerga essas discussões para prováveis nomes e o que já pensa para as eleições de 2026? O presidente do PDT na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui da Tarde FM. É um prazer estar aqui com vocês nessa rádio importante da Bahia, das mais importantes da Bahia. Qual é o cenário que o PDT já vislumbra com vistas às eleições de 2024 e também já 2026, né, deputado? Vamos lá, 24 fica mais fácil, está mais perto também, né? Eleição, a mudança é muito rápida. Em 24 nós estamos tranquilos, aqui em Salvador, por exemplo, tem Bruno Reis e nós temos Ana Paula como vice-prefeita. E a expectativa é de manter esse mesmo quadro, que já foi vitorioso e tem tudo para ser vitorioso novamente, essa dupla. Então, internamente no PDT já está... Internamente pacificado. Tranquilo, Léo Prates tem vontade de sair declarada em 2028 para prefeito de Salvador. Essa vontade é apoiada pelo PDT. E agora, nessa eleição próxima, vindoura, Bruno Reis e Ana Paula. Léo Prates está com o olho voltado para 2026, né? Aliás, 2028. 2028. E o PDT também de olho em 2026. Por quê? Porque pretende participar da chapa majoritária que não aconteceu nessa eleição passada. Então, isso dentro do mesmo grupo, liderado pelo ex-prefeito ACM Neto, pelo prefeito Bruno Reis? Vamos lá, eu sempre digo que o PDT é um partido independente. E, às vezes, isso só é tido por ser um partido menor, isso é tido até como uma heresia. Você tem que estar subordinado a um ou a outro. Então, o PDT pretende participar. E aí, o grupo, a gente vai conversar, a tendência é essa. Mas vamos conversar, tem muita água para rolar para 2026. Agora, o senhor fala, está pacificado a candidatura, a renovação da candidatura da vice-prefeita na mesma posição, mas está combinado isso também com os outros partidos da base do prefeito? Aí está combinado com a gente, pacificado internamente dentro do PDT. Essa foi uma boa pergunta. Agora, assim como a eleição de Bruno Reis é uma eleição natural, a gente espera que os outros partidos também enxerguem essa reeleição de Ana Paula como uma eleição natural, porque forçar a barra, se fôssemos nós do PDT, nós não iríamos forçar a barra para mudar um vice, se for do Republicano ou do PSDB, por exemplo. Então, se esse seria o nosso comportamento, a gente espera desse comportamento a mesma coisa dos outros partidos. O senhor fala do PSDB, que é um player novo, vamos dizer assim. O prefeito perdeu alguns partidos da sua base, mas, em compensação, agora, recentemente, entrou o PSDB com o presidente da Câmara, o vereador Carlos Muniz. E isso um grande reforço para a eleição de Bruno Reis, que já estava forte e agora fica ainda mais forte. Né? Então, o PSDB, eu estava pensando a nível mais estadual, com a Adolfo Viana, mas o Carlos Muniz foi muito bem lembrado, é um grande reforço especificamente para Salvador, onde ele tem uma base forte. Não teria aí uma pretensão, de repente, de compor também a chapa majoritária já no ano que vem com o prefeito? Eu acho que uma pretensão deve ter, e deve ter uma pretensão até verdadeira, ou seja, eu não posso criticar. Mas ainda assim, eu acho que é normal, é natural manter a mesma chapa vitoriosa. Porque você é aquela história, né? Se fosse no futebol, o time que está ganhando não se mexe. Mas não é futebol, é política. Para que mexer na chapa vitoriosa? Ana é uma pessoa que não tem nenhuma restrição, não tira nenhum voto, ao contrário, ela traz muitos votos. Ela não tira nada de uma candidatura a prefeito, não é polêmica negativa, é uma polêmica positiva. É uma pessoa que todos os partidos gostam. Eu já vi diversos partidos, inclusive republicanos, dando declaração que gostaria de tê-la no partido. Então, eu posso dizer para meus amigos, até dos republicanos,
Não se importa com isso, não. Você já tem, Ana Paula. Ana no PDT é também do Republicanos, é também do PSDB, é também dos outros partidos. Ok, e o PDT nacionalmente, deputado, alinhado com o governo federal, isso facilita ou de repente lhe coloca aqui localmente em alguma saia justa pelo fato de ser a principal liderança do partido aqui? Localmente não é fácil, porque as pessoas às vezes perguntam, poxa, vocês estão com Lula e estão contra Rui? Contra Jerônimo? Eu digo, não é isso. Nós apoiamos a primeira eleição de Rui Costa, a segunda, e aí quando nós apoiamos Bruno Reis, o Rui colocou na gente e disse, olha, ou vocês ficam no governo ou apoiam Bruno Reis. E isso, o que o PDT pensou que era uma ingerência, era colocar na parede. E é uma coisa que a gente não aceita, mesmo, eu volto a dizer, sendo um partido pequeno, governador ou outro partido não vão mandar nas decisões do PDT. Então nós decidimos sair do governo, então, da eleição primeira de Bruno Reis. De lá para cá a gente ficou contra o governo e ainda veio a composição maior com Ciro Gomes e a ACM Neto, que a gente apoiou a ACM Neto. Foi uma composição nacional que trouxe para a Bahia essa composição que a gente seguiu com o PDT local. Então, essa é a nossa posição aqui. Agora coloca a gente numa posição que a gente está no governo nacional com o Ministério da Previdência, que fomos convidados, o PT não pede espaço, e nem coloca nenhum governo na parede por espaço. E o Ministério da Previdência, na verdade, é mais um problema, é mais uma obrigação a fazer do que algo que você possa utilizar politicamente em favor do partido. A gente está tentando aí diminuir as filas da aposentadoria, rever alguns pontos da aposentadoria, inclusive, porque é um ministério que você tem pouca capacidade de atuação política. Ainda em nível nacional, deputado, a gente não demora, vai ter nova eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. 2 baianos ventilam aí como possíveis nomes a suceder o deputado Arthur Lira, no caso Antônio Brito, do PSD, e Elmar Nascimento, do União Brasil. Na sua avaliação, deputado, quem é que tem mais chance? Da minha avaliação é muito claro. Eu outro dia disse no outro meio de comunicação que, na verdade, essa eleição dupla de 2 baianos existe mais aqui na Bahia. Lá em Brasília, o nome que se fala é de Elmar Nascimento, o de Antônio Brito, que é um rapaz muito competente, nosso amigo, não se fala tanto, pela conjuntura geral, pelo partido que ele está, pela composição. Elmar é um contato direto com os deputados. É o candidato de Arthur Lira, do Centrão, e é o candidato que eu vejo hoje com maior chance de ser eleito, não só na Bahia, mas de todos os estados. E Brito é um candidato que representa um pouco mais o partido, o Kassab, o PSD. Então é um candidato que pode ser de um partido, mas que não é representante dos deputados. Deputado, como é que o senhor tem visto essa discussão sobre o poder da Câmara, né? Esse é um assunto que está muito em pauta. Agora, por exemplo, chega o projeto do orçamento com a previsão do fundo eleitoral de menos de 1 bilhão. Ano passado foi 5 bilhões e alguma coisa, né? Mas já há uma reação e, ao mesmo tempo, vem aí a chamada PEC da anistia. Como é que o senhor se posiciona especificamente em relação a essas propostas e o que pensa o PDT sobre a ampliação do fundo eleitoral, que na eleição passada já foi muito discutido, agora se fala, dependendo do desejo dos parlamentares, de ampliação desse fundo aí para alguma coisa em torno de 6, passando de 5 bi, né? E, ao mesmo tempo, os parlamentares estão propondo anistia para si mesmo em relação vamos dizer assim, a não conformidades com a legislação eleitoral verificados aí no pleito do ano passado. Eu acho que não há por que aumentar fundo eleitoral. Não está de bom tamanho. Os partidos todos com esse fundo que existe hoje, dá para manter e fazer as campanhas tranquilamente. Dá para fazer com 900 e alguma coisa, como o governo estava propondo? Mantendo o que foi na eleição passada, é de bom tamanho. E o poder da Câmara, que o senhor falou, é o seguinte: às vezes a gente fala, a Câmara está com muito poder, não é verdade. Às vezes a gente ouve também que o Judiciário está com muito poder. E o Judiciário, hoje em dia, muda até
algumas leis. Ou seja, em um momento ele interpreta uma lei de uma forma que ele quer. Em outro momento ele interpreta a mesma lei de outra forma. Legisla, portanto. Legisla, ele está usurpando um poder que é do legislativo. Os poderes têm que ser, os três poderes têm que ser bem distintos. O executivo, que é o governo em si, o governador, o presidente, o prefeito. O legislativo, são os deputados federais, estaduais, os senadores. Eles têm que ter os seus poderes definidos. E não um ter mais poder do que o outro. Mas a composição da democracia exige isso. E quem ultrapassar isso deve ser punido, digamos assim. Punido como? Punido, olha, você está ultrapassando o seu... Então, na sua opinião, não tem essa hipertrofia aí da Câmara? Não. A hipertrofia ou um poder exagerado? Exagerado. Não, acho que não. Não é exagerado, não. Às vezes, o que acontece? Chega muito para a população, vai gastar 1 bilhão nas eleições. 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos. E eu fico pensando assim, se para o Brasil 1 bilhão fosse dinheiro, o Brasil é um país muito rico. O Brasil pagou de juros da dívida pública, nos últimos 12 meses, 780 bilhões. E todos se calam. Ninguém percebe isso, ninguém fala, o governo se fecha. O próprio legislativo, agora que está tratando desse assunto. E aí quando fala, vai gastar 1 bilhão na eleição, vai gastar 1 bilhão para 6 bilhões para fazer a tal da ponte aqui. Parece que isso é muito dinheiro. E cada 1% da taxa Selic são 40 bilhões de custo a mais por mês. Por mês, né? Por mês ao Brasil. Então, tem coisas muito mais importantes do que, por exemplo, a urna com voto registrado. Aquela urna que imprime o voto e cai na urna, né? Não é que aquela urna que ninguém vai levar o seu voto para casa, não, que é muito questionado. Mas a urna com voto registrado, por que não fazer? Porque gasta 1 bilhão a mais em defesa da democracia. Eu vejo que tem gastos que são fundamentais para o Brasil. Os gastos nos portos, os gastos na infraestrutura, tudo isso aí. Mas gasto em juros, a gente tem que criticar mais. Bom, esse é um assunto que pede que a gente aprofunde mais e a gente espera tê-lo novamente aqui, não é isso, professor Jefferson? É isso aí. Por hora, nosso muito obrigado ao deputado Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT aqui na Bahia, nos dando a honra de recebê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos vocês, todos aqui da Tarde FM. Muito obrigado. E em setembro a gente está lançando um estudo da dívida pública brasileira, um novo estudo. Vou presenteá-los aqui com exemplares para que a gente possa, logo em seguida, fazer um debate sobre a dívida agendar pública. aqui, aproveitar o Alexandre aqui, já para agendar uma próxima entrevista para a gente conversar sobre esse documento importante. O bom de falar aqui na tarde é que eu tenho certeza, falou aqui, repercute. Logo depois está todo mundo ligando. Já tem gente mandando aqui mensagem no celular de fora da região onde ela atende, digamos, com sinal físico, pela internet, por todos os meios de comunicação. Parabéns a vocês todos da tarde. Tá, muito obrigado, um abraço, deputado. Agora 8:55 na Tarde FM.